Vamos lá, a palavra está em Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 13. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus fale conosco na sua santa palavra, que o Senhor Deus nos cure, né? Que o Senhor venha nos curar com a palavra dele, porque a palavra dele nos cura, a palavra dele nos liberta. João capítulo 14, no versículo 13, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento, louvado seja Deus, engrandecido para a sua santa palavra, e que possamos ser curados, libertos pela palavra de Deus, amém? João capítulo 14, no versículo 13, diz assim, e tudo, presta bem atenção, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado ao Filho. Jesus estava falando aqui para os discípulos, que tudo que eles pedissem em nome dele, né, ele faria. Para quê? Para que Deus fosse glorificado. Aí nós estamos orando, nós estamos pedindo de Deus e nem tudo Jesus tem feito, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E ele diz aqui, olha só, o que nós queremos? Nós queremos orar e que Deus responda nossas orações, não é verdade? Nós queremos orar, nós queremos pedir de Deus e queremos que Ele responda nossas orações. Então Jesus estava falando aqui sobre isso com os seus discípulos e ele estava dizendo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E olha só, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora eu pergunto, você ama a Deus? Você ama Cristo? Nós amamos a Deus, nós amamos Cristo. Muitas das vezes você é essa pessoa que quer ser amado por Deus. Queremos ser amado por Cristo, mas nós amamos a Cristo. Se eu quero que Deus responda minhas orações, eu tenho que amá-lo. Se quando uma pessoa sabe que você é interesseira, essa pessoa não te ajuda. Ajuda? Não te ajuda, porque ela sabe que você está perto dela somente por interesse, não é verdade? É por isso que muitas das vezes nem tudo que pedimos o Senhor Jesus faz. Primeiro que às vezes Ele não faz porque não é para o nosso bem. Às vezes você está pedindo algo em nome de Jesus e não acontece. Por quê? Porque Jesus conhece. Jesus sabe de todas as coisas e muitas das vezes ele não realiza esse pedido porque ele sabe que esse pedido vai te prejudicar. Outras vezes porque ainda não é tempo. Ainda não é tempo da tua colheita, porque o Senhor está trabalhando. Está trabalhando no teu coração, está trabalhando no coração da tua família. Então, as nossas orações, ela há um tempo. As nossas orações também, o Senhor que conhece todas as coisas, Ele sabe se o que eu estou pedindo vai ser para o meu bem. E se não for para o meu bem, Ele não me dá. Então, louvado seja Deus engrandecido, nós continuamos orando e pedindo em nome de Jesus. Porque ele disse que tudo aquilo que pedirmos em nome dele, ele faria, para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas ele vai falando aqui, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes. Nós amamos Jesus, gente. Você ama Jesus verdadeiramente? Ele está dizendo, se nós amarmos a ele, nós vamos guardar o mandamento dele. Ele está dizendo isso. Você guarda o mandamento dele, eu guardo o mandamento dele. Nós temos nos esforçado para praticar a palavra de Deus. Nós temos nos esforçado para praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos mandado. Nós somos um povo que queremos que Deus faça a nossa vontade, mas nós fazemos a dele. Nós obedecemos a ele. Todo filho obediente o Pai agrada. Todo filho obediente, ele prospera. Todo filho obediente, louvado seja Deus, engrandecido, as portas são abertas. Louva todo bom pagador, a porta é aberta, não é verdade? Se uma pessoa te empresta um dinheiro e essa pessoa te paga direitinho, a porta está aberta.
Não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele está dizendo, se me amardes, se nós amamos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora vamos analisar a nossa vida. Você ama o Senhor? Você tem guardado a palavra no seu coração? Você tem praticado a palavra de Deus? Porque nós estamos aqui, muitos estão aqui pedindo oração, querendo seus pedidos realizados, mas você ama a Deus? Eu amo a Deus. Nós amamos a Cristo. Nós procuramos guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos. Nós procuramos praticar a palavra de Deus. E muitas das vezes você está aí, mas por que Deus não me responde? Ele está respondendo. Tu guarda o mandamento dele? Tu ama ele? Olha só. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece as nossas intenções. Deus sabe aquele que vem perto dele somente por interesse, só porque quer a bênção, mas não quer o abençoador, só porque quer a bênção, mas não quer guardar a palavra, não dá valor à palavra. Como louvado seja Deus, engrandecido, tá entendendo? Então tem pessoas que falam o nome de Deus, mas não amam a Deus. Tem pessoas que falam o nome de Jesus, mas não amam Jesus. Tem pessoas que estão falando Senhor, Senhor, mas não guarda a palavra, não quer saber da palavra, não quer ouvir a palavra. Não medita na palavra, não busca a palavra, louvado seja Deus, não busca praticar a palavra, não busca obedecer a Deus. Mas se você ama, você obedece. Se você ama, você está em concordância. Se você ama, você está em comunhão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele vai continuar aqui dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus estava aqui na terra, Jesus estava falando para os discípulos, se vocês me amam, se vocês guardam a minha palavra, eu vou rogar ao Pai para enviar um Consolador. E ele fez isso, né? Porque depois, interessante que ele mesmo pergunta para Pedro. Pedro, ele tinha negado Jesus, não é verdade? Pedro tinha negado Jesus. Mas o que foi que aconteceu lá na frente? Esse próprio Pedro, que nega Jesus, ele diz que ama Jesus. Tanto é que Jesus chega com ele e diz assim, Pedro, tu me amas? Aí o que Pedro diz? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Não é isso que Pedro fala para ele? E Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, tu sabes que eu te amo. E o que Jesus diz para ele? Apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo? Confiando em Pedro. Por isso que quando a gente ama, a gente confia. Não é verdade? Esse mesmo Pedro que tinha negado Jesus, lá na frente ele passou a amar a Jesus. Ele amou a Jesus. E Jesus, que conhece coração e intenção, Pedro respondeu para ele, tu sabes que eu te amo. Olha só, tu sabes que eu te amo. E Jesus pegou, disse para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Cuida, confiou em Pedro. Confiou em Pedro, porque ele sabia que Pedro o amava. Aquele mesmo Pedro que tinha negado ele, agora o amava. E ele, sabendo de corações e de intenções, ele sabe o meu coração, ele sabe o teu coração, se você o ama. E se você o ama, ele confia algo na tua mão. Ele confia em você. Louvado, porque quem ama confia, não é verdade? Louvado seja Deus, e ele diz aqui, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Senhor, ele rogou ao Pai, o Senhor foi para o Pai, mas o Consolador, ele está conosco para sempre. Se você está na presença de Deus, se você busca Deus, se você ama Deus, se você tem procurado praticar a palavra de Deus, nós estamos procurando obedecer a Deus, nós temos guardado a palavra de Deus no nosso coração. E o que acontece? O Consolador está conosco.
Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Você não está só, você tem o Consolador. Você tem o Espírito Santo que é teu amigo, teu advogado, teu ajudador. Esse você pode contar tudo para ele. Esse você pode contar. Fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do teu carro, vai para o teu jardim, vai para a vigília, vai para o teu lugar secreto, chega lá e fala: Consolador, eu quero conversar com o Senhor, eu estou triste, eu estou assim, eu estou feliz, eu estou grata. Então, louvado seja Deus, o Consolador, ele está conosco para sempre. Você não está sozinho, você não está sozinho, você tem o Consolador na tua vida. Mas muitos não têm entendimento que tem o Consolador na sua vida. Muitos estão vivendo sem consolo. Muitos estão vivendo em busca de consolo, mas presta bem atenção o que ele vai falar aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, pessoas que estão no mundo não podem receber esse Consolador. Por quê? Porque eles não querem. Eles não querem ser consolados pelo Espírito Santo. Eles não querem ser consolados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não querem andar no caminho da verdade e da vida. Eles querem andar na porta larga. O mundo representa a porta larga. Então, as pessoas que querem andar, viver na porta larga, eles não querem o Consolador. Eles buscam outro tipo de consolo. Eles buscam consolo em outros deuses. Ele busca consolo no dinheiro. Ele busca consolo nas drogas. Ele busca consolo no sexo. Eles buscam outros tipos de consolo nas festas mundanas. Por quê? Porque eles não querem o nosso Consolador. Eles não querem o Espírito Santo, eles não querem ter uma vida com Deus. E ele diz aqui o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós, ele está falando conosco, vós conheceis e estará em vós. Então o Espírito Santo está em nós. Guardamos a palavra de Deus, amamos ao Senhor Jesus Cristo, obedecemos à palavra de Deus, procuramos praticar a palavra de Deus, então o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está conosco. Ele está dizendo, ele está em vós. E muitas pessoas muitas pessoas até duvidam que o Espírito Santo está na sua vida. Você não está no mundo. Você crê em Jesus, você recebeu Jesus, você recebeu o sacrifício que Jesus fez por você. Você crê que Jesus te salvou do pecado, que Jesus foi o Cordeiro Imaculado. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, não é você ser perfeito, mas você crer no Salvador. E através de você crer, de nós crermos no Salvador, o Espírito Santo está em nós, ele habita em você, ele habita em mim. Louvado seja Deus, engrandecido. É isso que ele está dizendo. E conhecereis porque habita convosco. O Espírito Santo está aqui. Ele diz: onde tiver um ou dois ou três reunidos, ele se encontra. Só que muitas das vezes você não tem esse entendimento que o Espírito Santo está presente na tua vida. Que o Espírito Santo está presente quando você pensa mal, o Espírito Santo sabe. Quando você está desejando mal para os outros, o Espírito Santo sabe. Quando você está com inveja dos outros, o Espírito Santo sabe. Por quê? Porque ele habita no nosso meio. Não tem nada oculto escondido para o Espírito de Deus. Não tem nada oculto escondido para o Espírito Santo. Ele sabe a tua intenção do teu coração. Ele sabe a intenção do meu coração. Ele conhece, ele sabe todas as coisas. Louvado seja Deus. Às vezes você está se escondendo dos outros, mas não se esconde do Espírito Santo. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele vê, ele ouve. Louvado seja Deus. E ele continua falando para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. E ele está voltando, né? Jesus está voltando. Ele estava aqui em corpo presente com os discípulos e ele estava aqui falando para os discípulos que ele iria para o Pai, enviaria o Consolador estaria conosco para sempre. Para sempre, porque o Espírito Santo, ele foi nos dado e ele não é tirado da nossa vida. Ele permanece na nossa vida até chegarmos
chegarmos ao reino de Deus, chegarmos ao céu, chegarmos no final da batalha, né? É o Espírito Santo que te sustenta, é o Espírito Santo que me sustenta, é o Espírito Santo que não deixa você desistir. É o Espírito Santo que não desiste de você. Por isso que ele está conosco para sempre. Teu pai pode desistir de você, tua mãe, teus filhos, teu marido, tua esposa, mas o Espírito Santo não desiste de você, não desiste de nós. E ele diz aqui, ainda um pouco, e o mundo, ainda um pouco, e o mundo me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha aí, Jesus, ele sabia que ele já ia para a crucificação. E ele estava falando aqui, ó, ainda um pouco, o mundo não me verá. As pessoas que estão no mundo não verão a Jesus, mas eu e você vemos a Jesus. Nós vemos a Jesus através das maravilhas que ele tem feito, através da nossa fé, através, louvado, de nós crermos nele. Ele disse, se você crê, você é bem-aventurado. Porque ele disse que bem-aventurado não foi os que viram Jesus, mas os que creram em Jesus. E aqueles que creem em Jesus, eles vê. Eles não são cegos. Tá entendendo? Louvado seja Deus. E ele diz, me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então Jesus estava falando, vós me verais, porque eu vivo, eu estou vivo. Então a gente ora para um Deus vivo. A gente está aqui clamando, a gente está buscando, a gente está falando de um Deus que é vivo, que venceu a morte. Ele foi o único que ressuscitou da morte ao terceiro dia. Ninguém encontrou, ninguém vai encontrar os ossos mortais de Jesus. Pesquisadores já pesquisaram, já fizeram de tudo e não encontram. Por quê? Porque ele não está morto, ele está vivo. Louvado seja Deus, ele está vivo, ele permanece conosco e ele vive para sempre. E nós viveremos. Nós viveremos para sempre. Por quê? Porque o corpo vai para o pó, mas a alma, ela é vivente. A alma é vivente, a alma vive. A alma não morre. Que morre é o corpo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, por que o corpo morre? O corpo é que deseja o pecado, o corpo é que vive no pecado. O corpo, se você prestar atenção, se você estudar sobre os frutos do Espírito Santo, ele fala que aquele que está em Cristo não tem lei para ele. Mas aquele que não está em Cristo, que vive na carne, para esse tem lei. A gente tem que estudar sobre isso, sobre o Espírito Santo que habita na nossa vida. Então, se a gente vive na carne, na prática da carne, gente. Louvado seja Deus, engrandecido, sem crer. O que é prática da carne, pelo amor de Deus? A prática da carne é você não crer em Jesus. Lembra lá dos escarnecedores do Salmo 1, que os escarnecedores, eles zombam de Jesus, eles não creem em Jesus, eles não creem em Deus, são os que vivem na prática da carne. Nós temos um corpo material, mas nós cremos em Jesus. Tá entendendo? E por crer em Jesus, nós somos o quê? Bem-aventurado, nós vivemos em espírito. Por quê? Porque nós cremos no Espírito de Deus, porque nós cremos no Espírito Santo. Dá para nós entender isso, gente, porque as pessoas confundem isso, né? Porque a pessoa acha que andar em espírito é você andar coberto dos pés à cabeça. As pessoas acham que andar em espírito é você não se misturar com as pessoas do mundo. Como é que nós vamos evangelizar para as pessoas que estão no mundo? Porque as pessoas acham que viver em espírito é estar 24 horas dentro da congregação. Lembra lá um povo que vai para dentro, como é que dizem, meu Deus? É um povo aí que não é ainda não. Eles pegam, eles vão morar naquele lugar, eles acham que estão vivendo em espírito. Por quê? Porque eles não vão se misturar com as coisas do mundo. Eles são separados, né? São separados, aí vão para aquele lugar e ficam só orando, ficam só lendo a palavra, ficam só jejuando. Então, o que acontece? Eles acham que não estão
vivendo as coisas da carne. Por quê? Porque eles estão lá naquele lugar fechado, que não tem contato com as coisas do mundo, e para eles é como se estivesse vivendo em espírito. Mas viver em espírito é você crer no Espírito Santo. É você crer no Espírito de Deus. Viver em espírito é você crer, louvado seja Deus, que o Espírito Santo habita em você. Mas os escarnecedores, eles não creem no Espírito Santo, eles não creem em Deus. E eles vivem escarnecendo. Eles vivem na prática da carne. Tá entendendo? Nós temos um corpo, mas nós não vivemos na prática desse corpo. Nós não vivemos na prática, louvado seja Deus, dos escarnecedores. Você vive adorando a Deus, você vive buscando a Deus, você vive pedindo perdão de Deus, você vive, louvado seja Deus, agradecido, buscando a palavra de Deus, você vive procurando obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque hoje você já vive com o Espírito Santo na tua vida. Você não é mais aquele escarnecedor, que você já não vive mais na carne, porque quando você vivia na carne, você não queria saber de Deus, você não queria saber de orar, você não queria saber de buscar a palavra, você não queria saber de congregar, você não queria saber de jejuar, de vigília. Por quê? Porque você vivia na carne. Mas agora você vive pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos santifica. E o Espírito Santo nos transforma. Deus, louvado seja Deus, engrandecido. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim. Olha aí. O Espírito Santo vive em nós, e naquele dia, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ah, gente. Gente, a pergunta que o Espírito Santo, nós amamos a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Porque hoje o Senhor veio falar de amor. Se nós amamos a Ele, e Ele está ensinando, se nós amamos a Ele, nós procuramos guardar a palavra dEle no nosso coração. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Lembra que eu iniciei assim e está encerrando com essa repetição aqui? Ele repete de novo para os discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é guardar é praticar. Se nós procuramos praticar a palavra de Deus, nós o amamos a Deus. Ele está dizendo que aquele que pratica a palavra é o que ama. Não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós temos procurado praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós o amamos, porque você ama Jesus. Louvado seja Deus, essa faz a diferença. Se Jesus olha para o nosso coração, sabe os nossos defeitos, sabe o que falta em nós, sabe tudo, Ele sabe tudo. Mas Ele vê que tu está procurando, tu está se esforçando para praticar alguma palavra dEle. Está procurando amar a Ele acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar essa pessoa que te trata mal, amar essa pessoa que fala mal de você, amar essa pessoa que te humilha. Coisa difícil, hein? É amar o próximo. Amar aquele que nos ama é muito fácil, mas amar aquele que nos odeia, que nos humilha, aquele que, meu Deus do céu, tem pisado no nosso pé todo dia, aí é a diferença, né, gente? E se você consegue amar uma pessoa dessa, louvado seja Deus, o Cristo está na tua vida. Cristo está na nossa vida. Amar é você querer o bem, é você querer o bem para os outros. As pessoas estão te desejando mal, mas você está querendo a libertação dessa pessoa, você está querendo a salvação, você diz, Senhor, salva essa pessoa, ela não sabe o que faz.
Ela não sabe o que diz. Se ela soubesse o que fizesse, Senhor, ela não estava praticando mal. Ela estava praticando bem. Ela estava praticando a tua palavra. Ela estava te adorando. São cegas. São pessoas, Senhor, cegas. São pessoas, Pai, ainda que não foram alcançados pela tua misericórdia. Mas o Senhor é Deus que tem misericórdia. O Senhor é Deus que quebra o coração de pedra. Vai lá com a tua misericórdia e resgata essas vidas. Louvado seja Deus, agradecido. E ele continua evangelizando. Aquele que crê será salvo. Jesus não parou de evangelizar, Jesus não parou de levar o amor dele. Jesus não parou, louvado seja Deus, de ir em busca de almas perdidas. Jesus não parou, louvado seja Deus, de ir em busca de uma alma. Dele deixa os 99 para ir em busca de uma alma. Então ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Olha que maravilha, né? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, gente, isso é muito importante. Amar a Deus, amar a Cristo, e seremos amados por Deus, seremos amados por Cristo, e Cristo se manifestará. Olha que benção. E eu o amarei e eu me manifestarei a ele. Olha só. Tá entendendo? Louvado seja Deus. As pessoas estão preocupadas em quê? Em prosperidade. As pessoas estão preocupadas com o quê? Com curas. As pessoas estão preocupadas com o quê? De se dar bem na terra. Mas as pessoas estão preocupadas em querer amar a Deus acima de todas as coisas. Em querer praticar a palavra de Deus, em querer guardar a palavra de Deus. Para quê? Para que seja amado ao ponto de Cristo se manifestar através de nossa vida. Olha só, gente. Qual é as nossas preocupações? Qual é os nossos interesses? Os nossos interesses é esse interesse de amar a Deus, de guardar a sua palavra, de praticar a sua palavra. Analisemos nossa vida. Analisemos a nossa vida e se é isso que nós temos feito. Se nós temos procurado guardar a palavra de Deus, para quê? Para que ele se manifeste através da nossa vida. Se nós temos procurado obedecer a Deus, amar a Cristo, guardar a palavra de Cristo, praticar a palavra de Cristo, porque nós o amamos. Ou se nós não chegamos somente a Deus, porque queremos alguma coisa dele. Ela sempre lá da mulher interesseira, ou do homem interesseiro, né? Porque hoje não é só mulheres interesseiras, hoje tem homens interesseiros que chegam perto de mulheres não porque a ama, mas porque está com interesse dos bens materiais que ela pode oferecer para esse homem, para essa mulher, para esse homem, né? Às vezes a mulher está lá com interesse no homem não porque o ama, mas por causa dos bens materiais que ele pode oferecer para essa mulher. Então, nós, às vezes, somos assim. Nós estamos buscando a Deus, mas com interesse próprio. Não porque o amamos, não porque guardamos a sua palavra, não porque o adoramos, não porque obedecemos a palavra, mas feliz é aquele que tem se esforçado para guardar a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para praticar a palavra dele, porque se nós temos nos esforçado para praticar a palavra de Deus, significa que nós amamos a Cristo. Você não sabe se você ama Cristo? Não é você ser perfeito, mas é você quando começa a guardar a palavra de Deus no teu coração, quando você começa a se esforçar para obedecer a palavra de Deus, para colocar em prática, né, a palavra de Deus, ser praticante da palavra de Deus. Deus está vendo que você o ama. Deus está vendo que você é esse imperfeito, mas que o ama e está querendo ser transformado. Louvado seja Deus, como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas lá na frente, Jesus sabia que ele o amava, que agora Pedro o amava. Louvado seja Deus, engrandecido. Não foi assim? Jesus chegou com ele e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu acho linda essa passagem.
Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que foi que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Porque só pode apacentar ovelha quem tem amor a Deus, quem tem amor a Cristo. Porque se você não ama Deus, se você não ama Cristo, você não consegue apacentar ovelhas. Não consegue. Mas quem tem amor a Deus, quem tem amor a Cristo, consegue apacentar as ovelhas. Teus filhos são tuas ovelhas. Teus filhos são ovelhas de Cristo. Eu sou uma ovelha. Você é uma ovelha. Os pastores são ovelhas. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. O que o Senhor veio falar conosco? Ele veio falar se nós o amamos. Porque pedir a gente pede muito desse Deus, né? Toda hora a gente está pedindo, mas a gente ama verdadeiramente esse Deus? A gente ama verdadeiramente a Cristo? Porque quando o Senhor me deu essa palavra na madrugada, sabe o que foi que ele disse? Minha filha, aqueles que não me amam irão me negar. Você sabe que está se preparando tudo para ser levantado o anticristo. Sabe por que o anticristo ainda não se levantou? Porque o Espírito Santo não permitiu ainda. Porque o Espírito Santo não permitiu, porque Deus, que tem o controle de tudo, ainda não permitiu ele se levantar. Mas está aí, tudo acontecendo. Todas as profecias estão se cumprindo. Ele vai se levantar, porque está escrito na Bíblia. Está escrito, ele vai se levantar. Mas se você não amar a Deus sobre todas as coisas, se você não amar a Cristo, se você não tiver em Cristo, se você não tiver obedecendo a palavra, você vai negar a Jesus. Foi quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor disse: minha filha, sabe por que essa palavra? Porque se vocês não me amarem, vocês vão me negar. Vocês vão servir o anticristo. Vocês vão crer no anticristo. Louvado seja Deus, engrandecido. Gente, pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta. Não adianta, gente. Louvado seja Deus. Não adianta falar no nome de Deus, falar em Deus. Se você olha o fruto daquela pessoa, não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Você quer saber se aquela pessoa é de Deus quando ela tem misericórdia da vida de alguém. Aí Deus habita nessa pessoa, o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa. Mas quando uma pessoa não tem misericórdia dos outros, gente, eu vejo aí líderes que falam de Deus, mas não tem misericórdia dos outros. Não tem. A sua arrogância é tão grande, a dureza do coração é tão grande, gente, que está exposta no seu rosto, no seu falar. Por isso que a palavra de Deus diz: se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, mas escolhido não é enganado, gente. Pode estar falando do Senhor, pode estar falando o nome de Deus, pode estar falando de Cristo, pode estar falando a favor da família. Pode estar falando tudo isso, por quê? Porque ele virá como enganador. As pessoas estão achando que vai vir, né? Vai vir, louvado seja Deus, agradecido de tal meio, não sei de onde, mas a Bíblia diz de onde ele virá. A Bíblia diz, ele vem do meio de nós, do nosso meio. Ele vem falando da palavra, ele vem falando da família, ele vem falando, louvado seja Deus, aquilo que o povo cristão gosta de ouvir, né? Porque ele veio para enganar a igreja. O mundo é dele, gente. O mundo é dele. Mas ele vem para querer enganar a igreja. E a gente tem visto, né, uma parte da igreja sendo enganado por esses que dizem Senhor, Senhor, mas de Senhor não tem nada. De Deus no seu coração não tem nada. Louvado seja Deus, engrandecido. De Cristo na sua vida não tem nada. Porque não tem misericórdia dos outros. E a gente, quando você vê uma pessoa que fala de Deus e não tem misericórdia, é um falso profeta, é um lobo, gente, em pele de cordeiro. É um lobo, porque aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem Deus na sua vida, ele tem misericórdia dos outros. Ele tem misericórdia. Louvado seja Deus, agradecido. Então o Senhor Jesus veio nos alertar aqui. Louvado seja Deus, se nós amamos a Ele, se nós amamos a Ele ao ponto de dar a nossa vida.
Primeiro Jesus deu a vida dele por nós. Agora está chegando a nossa vez. Ou a gente dar a nossa vida, entrega a nossa vida dizendo que amamos a Cristo, que somos fiéis a Cristo, praticamos isso, né? Que Deus está acima de tudo na nossa vida, ou nós vamos saber se nós não amamos a Cristo e negaremos a Jesus. Essa foi a palavra. E o Espírito Santo de Deus está conosco para sempre. Ele está conosco na nossa vida. E Ele quer o quê? Ele quer, louvado, se manifestar através da minha vida, através da sua vida. Porque se você ama Deus, procura obedecer a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai se manifestar através da tua vida. Vai se manifestar aí para os teus filhos, para os teus vizinhos, para onde você estiver, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar presente contigo e haverá fruto desse Espírito na tua vida e na tua família. Amém, gente? Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando. Muitos irão negar a Jesus. A palavra de Deus diz isso. Que muitos serão enganados. Ele disse que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Mas graças a Deus que os escolhidos... Olha a diferença, né, do si. Esse si fez a diferença toda. Ele disse, né, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Por isso que tem muita gente aí que não gosta de ser amigo, amiga de escolhidos. Porque sabe que o Senhor está na vida deles e nós não somos enganados. Amém? E você que está afastado do caminho, volte para Jesus. E você que está afastado do caminho, volte para Jesus, porque Jesus está voltando. Nosso Jesus está voltando. Queira o inferno ou não, ele está voltando. Queira o mundo ou não, ele está voltando. Louvado seja Deus. Você está vendo aí que o mundo é do maligno. Você está vendo. Você está vendo que tudo que está acontecendo, o mundo ele não está mais escondido. O mundo agora ele está confrontando a igreja. Você já viu? Agora, o que o mundo está fazendo? Ele está confrontando, ele está guerreando, ele está mostrando a cara dele. Ele não está mais escondido. O mundo antes estava escondido, gente. O mundo fazia as coisas as ocultas, só que agora ele está mostrando a cara dele. Ele está mostrando a cara dele que ele vai chegar ao ponto dele se revelar, ele revelar quem ele é. Então, você está vendo, louvado seja Deus, e todos aqueles que seguem a ele estão se manifestando. Aqueles que são de Deus estão mostrando que são de Deus, mas aqueles que são do mundo, eles estão mostrando que são do mundo. Você não está vendo que o mundo, gente, ele está ganhando um território tão grande no mundo. Por quê? Porque é bíblico. É bíblico. Está escrito na palavra que vai haver o reino do anticristo. Haverá por um pouco tempo, mas haverá. Haverá essa liderança do anticristo. Haverá essa liderança do anticristo ao qual nós que vamos ser provados. Se nós não formos arrebatados, tem momentos que a igreja irá passar antes do arrebatamento. Louvado seja Deus e agradecido. Então, vai ser a prova se nós amamos a Deus ou não amamos. Como muitos já passaram por essa grande prova. Quantas pessoas já perderam sua vida por causa de Cristo? Não foi poucas não, gente. Foi muita. Muitas pessoas perderam sua própria vida por causa de pregar o evangelho, de levar o evangelho, de crer em Deus, de crer no Senhor Jesus Cristo. Eles perderam sua vida na terra, mas eles têm a vida eterna, como o próprio Jesus falou aqui. Se nós estamos em Deus, se nós estamos em Cristo, se nós estamos com o Espírito Santo, nós viveremos como Cristo vive. Venceremos essa morte da carne, do corpo. Louvado seja Deus e agradecido. Amém? Então essa foi a palavra, gente. Que eu guarde a entrada de vocês. Que o Senhor guarde a saída de vocês. Que Deus abençoe cada um. Nós fomos abençoados. Nós fomos abençoados com a palavra dele, com a presença dele que está aqui conosco. Nós fomos abençoados por esse Deus, amém?
que você possa ter um dia abençoado, livrado, protegido e guardado por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a paz. A paz de Cristo esteja nos teus corações e nos nossos corações. E Jesus está voltando.